Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de número 24. Obrigado. Verso de número 24. É uma palavra muito conhecida de todos nós, mas tem a ver com a mensagem de hoje. A gente iniciou janeiro trazendo mensagens de declarações. E todo mês de janeiro, Deus colocou no nosso coração que devemos declarar aquilo que Deus tem para nós. E na primeira mensagem eu falei que as nossas palavras são sementes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado literalmente com a nossa língua. Porque o que a gente fala, o céu se movimenta. Então a gente precisa entender que as nossas palavras, elas são criativas. Então eu falei sobre isso um pouco. Depois a gente falou sobre alinhamento. Não adianta eu só declarar. Eu preciso estar alinhado com o céu. Eu preciso estar alinhado com as promessas de Deus. Tudo bem, eu conheço a promessa de Deus, eu sei a promessa de Deus, eu declaro a promessa de Deus, mas eu preciso andar conforme as promessas. Porque às vezes a gente anda conforme o mundo, a gente precisa andar conforme as promessas. Existem promessas de Deus na nossa vida e a gente precisa caminhar segundo essas promessas. Agora, não adianta também declarar, não adianta também estar alinhado se não estivermos firmes nas promessas. E hoje eu quero falar sobre isso. Precisamos ser homens e mulheres firmados na rocha, naquilo que Deus declarou sobre as nossas vidas. Tá bom? E a palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de número 24, diz assim, palavras do próprio Jesus, é Jesus falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Queridos, aqui temos um grupo de pessoas que vão ouvir a mesma coisa. Vão ouvir a mesma coisa, a mesma palavra. A diferença vai ser o que você vai fazer com isso. Com essa informação. Porque a palavra, ela, além de ser a palavra de Deus, ela é uma informação clara e objetiva das Escrituras. E todo mundo aqui vai ouvir a mesma coisa. A questão é o seguinte, o que você vai fazer com o que você ouviu aqui quando você sair por aquela porta? É isso que Jesus está ensinando. O homem, a mulher prudente, que está firme, alinhado nas promessas, é o que pega essa informação e pratica. Se não praticar, a vida continua e sempre vai continuar do mesmo jeito. A diferença na vida das pessoas está naqueles que cumprem a palavra e aqueles que não cumprem a palavra. Só existe dois tipos de pessoas no mundo, só dois. Os que cumprem e os que não cumprem, só isso. E quem não cumpre, cai. E como Jesus disse, e a queda é grande. E a queda é grande. Então, queridos, a gente precisa entender que a gente precisa estar firmado em Deus. A gente falou sobre palavras, falamos sobre alinhamento, mas hoje o Espírito Santo quer aprofundar mais um pouco. Hoje o Espírito Santo quer dizer que não basta declarar palavras, não basta estar alinhado com as promessas, porque a nossa vida é uma jornada. A nossa vida ela teve início, ela tem um meio e ela tem um fim. Eu quero dar uma notícia para vocês, mas não entenda isso como profecia. Não entenda isso como profecia. Todos nós vamos morrer, sabia disso? Eu estou falando que não entenda. Nós vamos morrer. Não tem nada que você possa fazer que vai mudar essa realidade. E a morte é uma coisa que nos nivela diante de Deus. Não importa se você tem ou se você não tem, não importa quem você é ou se você não é, não importa nada disso. A morte é uma realidade para todos. A gente vai ter um fim. Mas, queridos, para a gente aguentar até o fim,
Porque o próprio Jesus disse, os dias são maus. Para a gente aguentar até o fim, a gente precisa estar firme num fundamento inabalável. A palavra de Deus diz que o nosso fundamento, quem é? O nosso fundamento não é coisas. O nosso fundamento é uma queda é grande. É isso que Jesus disse. Jesus fala em parábolas porque ele, dentro da parábola, ele explica realidades inegociáveis. E ele disse, olha, o homem prudente, a mulher prudente, quando constrói uma casa na rocha, pode vir qualquer tempestade, ela não cede, ela não cai. Agora, quando ele constrói sua casa em fundamentos que se não estivermos firmados em Deus, a gente não vai cumprir a jornada de forma segura. Entenda que firmado significa que a nossa segurança, grave isso, estar firmado significa que a nossa segurança não está nos ambientes e não está nas circunstâncias. Você pode frequentar vários ambientes, você pode viver por diversas circunstâncias, porque a vida é cíclica. Um dia você está aqui em cima, outro dia você está aqui embaixo. Um dia você está aqui em cima, outro dia você está aqui embaixo. Só os firmados é que continuam e permanecem de pé. Por quê? Porque entenderam que a segurança não está nos ambientes que frequenta e não está nas circunstâncias que vive. Está numa pessoa chamada Jesus Cristo. A nossa segurança é uma pessoa. E é nela que a gente precisa estar firmado. Entenda, não basta saber que está firmado. É aonde você está firmado. Que a sua fortaleza, que o seu fundamento, até o último suspiro da sua vida, seja Jesus Cristo. Sempre. Sem Ele, nós não vamos conseguir ficar de pé. Eu não sei se vocês estão percebendo, queridos, o mundo está afunilando. Vocês estão percebendo isso? Vai chegar um tempo que eu não vou poder estar mais aqui pregando. Vai chegar um tempo que eu não vou poder mais carregar essa palavra. Vai chegar um tempo que eu e você não vamos poder mais falar de Jesus. E aí? Se você estiver firmado em Cristo, você continua. Agora, se você não estiver firmado em Cristo, você cede e você se corrompe. Queridos, para se corromper nesse mundo é a coisa mais fácil que tem. A gente vê aí fora. Muitas pessoas se corrompendo. Por quê? Porque estão firmados no lugar errado. Estão firmados em coisas perecíveis. Estão firmados no dinheiro, estão firmados no status, estão firmados na posição social, estão firmados nas pessoas. Essas pessoas cedem, o dinheiro acaba, o cargo muda e as pessoas perecem. Agora, Cristo é imutável. Cristo é imutável. É uma rocha inabalável. Então, a minha segurança precisa estar nele. Por isso que devemos viver por ele, com ele, sempre, todos os dias da nossa vida. Amém? E a gente precisa caminhar sem ter medo, porque o Senhor está conosco. Amém, queridos? Entenda uma coisa, o reino de Deus, ele é estabelecido e ele é construído em coisas inabaláveis. Não adianta você tentar viver o reino de Deus se você não estiver firmado naquilo que é inabalável. Precisa estar firme em Cristo. O mundo muda, os recursos mudam, as circunstâncias mudam, você muda, a geografia muda. Eu, por exemplo, não sou de Piracicaba, nunca pensei em morar aqui. Não passava pela minha cabeça. Deus me trouxe para cá. Por quê? Porque a geografia muda. A geografia muda, mas Cristo permanece inabalável. E precisamos continuar firmes, porque onde estivermos, vamos conseguir permanecer. A palavra de Deus diz em Apocalipse o quê? Aquele que perseverar até o fim. Chegou ao fim? Não, então continua. Chegou ao fim? Não, então persevera. Porque circunstâncias não é o fim. A crise não é o fim. Os medos não determinam o fim. Os sentimentos não determinam o fim. Por quê? Porque a última palavra sempre é e sempre será do Senhor. A última palavra é sempre dele. Então, enquanto Deus não deu a sentença final, continua.
É Ele que tem o controle da sua vida e da minha vida. Só que para isso a gente precisa entender que precisamos estar firme. Entenda que 2026 só vai ser para aqueles que permanecerem firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Alguns vão se perder no meio do caminho. Alguns vão se corromper no meio do caminho. Mas eu e você vamos permanecer até o fim. Amém? Porque, queridos, o que é um fundamento? Um fundamento é onde eu coloco a razão daquilo que eu creio e daquilo que me faz continuar e daquilo que me mantém na direção correta. Isso é um fundamento. Então, olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 11. Presta bem atenção nisso. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Quando Paulo diz ninguém, ele está falando as circunstâncias não podem determinar um novo fundamento. As crises não podem determinar um novo fundamento. O governo não pode determinar um novo fundamento. O bolso seu não pode determinar um novo fundamento. O seu coração não pode determinar um novo fundamento, porque o fundamento já foi posto. Já existe Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. É Ele que nos faz continuar todos os dias. Quando a gente entende isso, a vida fica mais leve. A segurança na jornada fica mais fácil. E a gente não cede às mudanças internas e externas, porque existe um fundamento que nos sustenta todos os dias. Amém? E eu quero trazer, queridos, algumas lições para que você possa sair daqui e colocar essa palavra em prática. Eu entendo que o Evangelho é prático. Evangelho não é discurso, Evangelho não é blá, 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 blá. Evangelho é prática. E o próprio Senhor disse, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, têm vida transformada. Então, quando você sair por aquela porta, que essa palavra de hoje seja vida prática para você. Primeira coisa, firmados na rocha e não na areia. O texto que lemos diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como se uma casa fosse estabelecida na rocha. Entenda uma coisa. Jesus, quando disse isso, ele não disse que a tempestade ela pode vir ou não. Ele deixa claro que a tempestade ela vem. Não se iludam, a vida não é um mar de rosas. Não, a vida bate. A vida não está preocupada com você. Entenda que a vida não é um mar de rosas. Mas Jesus deixou claro o seguinte, ela vem, mas quando ela vier e você estiver firmado em mim, você não cai. Você não cai. Então a gente precisa entender que quando ele disse, no mundo tereis aflições, eu sempre falo, a coisa que eu acho mais linda de Jesus é que ele foi muito transparente e claro. Ele disse o seguinte, no mundo tereis aflições. Vai ter, mas tenha bom ânimo. Ânimo no original significa coragem. Eu não sei se você sabe, mas a vida é para os corajosos, viu? Quem não tem coragem não vive, sobrevive. Viver é diferente de sobreviver. A vida é para quem tem coragem. Então Jesus deixou claro, tenha bom ânimo, tenha coragem. Esse mundo que você está vivendo, eu já venci, ele disse. Eu já venci. Então, queridos, tudo que eu e você passamos e vivemos, já foi vencido no fundamento. Já foi vencido no alicerce. Já foi vencido na base, Cristo. Então, o nosso fundamento não está numa areia, que o vento sopra, a chuva vem e tudo vai embora. Não. A nossa vida está fundamentada numa rocha, que é inabalável. Então, queridos, a tempestade ela vai vir. Se está tudo bem na sua vida, se prepara. Porque alguma coisa vai enfrentar. Vai enfrentar. O que é a nossa vida? Entenda que a nossa vida é um conjunto de esferas. Trabalho, família, financeiro, sentimentos, pensamentos. Tudo isso são esferas e áreas da nossa vida que formam a própria vida. Então, quando Jesus veio ao mundo e disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena,
ou seja, vida abundante, ele disse que você precisa viver em todas as áreas da sua vida e não sobreviver. Jesus não disse, eu vim para que vocês sobrevivam. Não, ele disse, eu vim para que vocês vivam plenamente. Só que para você viver plenamente, você precisa estar firmado, alicerçado, declarando as promessas, alinhados com as promessas e continuando firme naquilo que Deus te chamou. Entenda que a vida de vocês, como a minha, é um chamado. A nossa vida é um chamado e precisamos entender e viver esse chamado da melhor forma possível. Porque quando morrermos e tivermos cara a cara com Jesus, uma das coisas que ele vai perguntar para a gente é o seguinte: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a única vida que eu te dei? A questão é a seguinte: o que a gente vai responder? E aí Jesus vai dizer, servo bom e fiel, vem. Vem para aquilo que eu preparei. Ou ele vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Depende de como vivemos, de como respondemos a esse chamado. Precisamos estar firmes e inabaláveis. Existem princípios de reino que a gente não pode negociar. Salvação, a fé, o amor ao próximo. Isso são princípios inegociáveis, que a gente precisa permanecer firme. Então, queridos, todos nós ouvimos a mesma palavra, nos alimentamos da mesma palavra. A diferença é como vamos aplicar essa palavra. Olha o que 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 3 e 4 diz. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo está dizendo que todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo aqui estava falando do povo que estava no deserto. Paulo estava dizendo que todo aquele povo que saiu do Egito comiam da mesma comida, se alimentavam do mesmo alimento, que era a rocha, que era o próprio Cristo. Só que muitos pereceram, outros não pereceram. Por quê? Se o alimento foi o mesmo, a substância foi a mesma, é por causa da prática da palavra, é por causa de estar firme na palavra. Então, Paulo deixou claro o seguinte, olha, todos comeram a mesma coisa. Todos se alimentaram da mesma coisa, beberam da mesma rocha, que é Cristo. Mas por que alguns pereceram? Então, queridos, tudo que está sendo aqui dito vai depender de mim e de você. Como a gente vai, o que a gente vai fazer com essa informação. Entenda o seguinte, queridos, rocha aqui não é só um conceito, é uma obediência. Quando você entende, crê em Cristo, porque assim, as pessoas enxergam Deus de três formas. Deus, Senhor e Pai. Algumas pessoas só enxergam como Deus. Algumas pessoas só enxergam como Senhor. Algumas pessoas só enxergam como Pai. E a forma que você enxerga Deus é a forma que você vai viver a sua vida. Por exemplo, se você enxerga Deus só como Deus, você entende que Ele é soberano, que Ele é dono de todas as coisas e está tudo bem. Quando você enxerga Ele como Senhor, você deve a Ele o quê? Obediência. Porque o senhorio exige obediência. E quando você enxerga Deus como Pai, você tem temor. E você continua firme no processo da vida, porque você sabe que tem um Pai que te sustenta. Então precisamos enxergar Deus como Deus, soberano. Como Senhor, devemos obediência, porque Ele é o nosso Senhor. E devemos enxergar como Pai. Ele que nos provê, nos sustenta e nos faz caminhar de forma segura. Então daqui para frente, enxergue Ele como Deus, como Senhor e como Pai. Para que você possa estar firme na rocha. Por isso que a rocha não é um conceito. A rocha é obediência, é um modo de vida. Então a gente precisa viver entendendo quem é Cristo. Em 2026, então, queridos, construa a sua vida nessa rocha, crendo que Deus é o que vai te levar até o fim. Enquanto não chegar no fim, Ele te sustenta, Ele que provê, Ele que te faz avançar e Ele que te faz continuar todos os dias. Amém? Entenda uma coisa, tempestade
ela não destrói quem está na rocha. Ela só revela como você está firmado. Eu vou repetir. As tempestades não destroem, elas só revelam aonde você está firmado. Sabe o que me faz lembrar? Sempre que chove, quando você sai na rua e vê algumas árvores caídas no chão. Por que essas árvores caíram? Porque as suas raízes estão podres. Não preciso dizer mais nada, né? Já entendeu. E por que as árvores permanecem em pé? Porque as raízes estão profundas. E essas raízes estão profundas aonde? Num lugar que tem o quê? Nutriente. As nossas raízes precisam estar firmadas na palavra. Esse solo é o solo mais fértil que tem. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras está nesse solo inabalável. Não cai. Pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir o que for. Permanece de pé. Então essa é a palavra que nos sustenta todos os dias. Todos os dias. Amém, queridos? Segunda coisa. O que é estar firmados? Segunda coisa. Firmados quando o cenário muda. Eu falei para vocês, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida ela é que nem um batimento cardíaco. Como é que é o batimento cardíaco? Às vezes está assim, às vezes está assim. Às vezes está assim, às vezes está assim. E graças a Deus que está assim, é sinal que está vivo. Se tiver linha reta, morreu. O batimento cardíaco não é altos e baixos? Graças a Deus, é sinal que está vivo. Então a nossa vida é um batimento cardíaco. Agora, quando ela desce, como é que você está? Se você estiver firmado, você aguenta para subir de novo. Porque a vida vai ser assim, queridos, até o fim. Até o fim. Então, estar firmado é estar firme mesmo quando o cenário muda. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim. Olha o que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Corinto. Ele estava falando isso para cristão, tá? Paulo estava escrevendo para cristãos. Ele estava escrevendo para uma igreja em Corinto. Olha o que ele disse. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está me ensinando aquele povo o seguinte, olha, o cenário vai mudar. O governo vai mudar. A crise vai mudar. Os seus sentimentos vão mudar. Os seus pensamentos vão mudar, mas fiquem firmes e inabaláveis. Constante, vivendo na obra do Senhor. Essa obra do Senhor, ele está falando de uma forma geral. Porque a minha vida e a sua vida é obra do Senhor. Afinal de contas, nós fomos criados por quem? Pelo Senhor. E nós somos obra, feitura dele. Então, quando Paulo diz, permaneça firme na obra, ele está dizendo, permaneça firme na sua vida. Inabalável. Caminhando conforme a vontade de Deus. Isso tudo que eu estou falando é fácil? Não. Ficar firme é muito difícil. Poucos conseguem. Por isso que precisamos da palavra. Que é ela que nos sustenta. Então, entenda uma coisa, Deus nunca prometeu que ia ser fácil. Nunca. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Queridos, essa é uma das promessas que eu mais carrego na minha vida. Essa palavra aqui de Deus, ela tem mais de 8.000 promessas para mim e para você, mas uma que eu carrego comigo sempre é, estarei convosco todos os dias. Ele não disse de vez em quando, ele não disse às vezes, ele não disse uma vez ou outra, não, ele disse todos os dias. Então, toda vez que você abrir o olho, o Senhor está com você. Toda vez que você fechar o olho, o Senhor está com você. Porque é uma promessa. E a palavra de Deus diz em Números o quê? Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não cumpre? Acaso ele promete e não faz? A gente não está lidando com uma criança. A gente está lidando com um Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele mesmo diz, a minha palavra quando sai, ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo para qual ela foi lançada. Então, se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que sustenta, Ele sustenta. Se Ele diz que vai te levar até o fim, Ele vai te levar até o fim. Então, creia nisso. Mantenha-se firme naquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Entenda uma coisa. Essa firmeza que eu estou falando aqui, ela todos os dias é testada. Essa firmeza todos os dias ela é testada. A nossa fé é testada todos os dias. Então, se a gente não tiver consciência e convicção
de Deus na nossa vida, quando vierem os testes, a gente se abala. Por isso, quando você estiver enfrentando algum problema na sua vida, glorifica a Deus. Porque Deus está vendo se a sua fé é madura ou não. O próprio Deus disse para aquele povo de Israel, o próprio Deus falou, eu te trouxe para o deserto e fiz vocês viverem durante 40 anos no deserto para provar o que estava no coração de vocês. Para provar se vocês são fiéis ou não. Nunca esqueça, entre a promessa e o cumprimento existe um deserto. Nunca esqueça disso. Você está passando por algum? Então você está chegando. Você está chegando. Pastor, já faz 1 ano que eu estou no deserto. Eles passaram 40 anos. O tempo a gente não sabe. Para alguns, deserto é 1 dia. Para outros, deserto é 30 dias. É 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não importa o tempo. Deus trabalha com cada um de uma forma. Todo deserto trata a nossa alma e o nosso espírito. E principalmente o nosso caráter. Sabe aquela pergunta? Quem é você fora do deserto e quem é você dentro do deserto? É a mesma pessoa, será? Então, queridos, a nossa firmeza, ela é avaliada nos desertos da vida. Entenda uma coisa, firmeza não é quando tudo vai bem. Firmeza é você permanecer quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal. Seja cristão, sempre, em todas as áreas da sua vida, independente de como ela está. Seja realmente um cristão. Quando as pessoas perguntam para você, qual é a sua religião? O que você diz? Eu geralmente digo, eu sou cristão. Quando a gente diz, eu sou cristão, você tem que ter consciência do que você está dizendo. Você realmente é cristão? Vocês sabem o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foram em Antioquia. Por que eles foram chamados de cristão? Porque a vida deles testemunhavam. Então as pessoas olhavam para ele e viam eles como pequenos cristos. Então seja cristão, aonde você estiver. Viva a palavra de forma firme, aonde você estiver. Na crise, fora da crise, no deserto, fora do deserto, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Seja cristão sempre. Isso só é possível quando permanecemos na palavra. Quando Cristo disse, se vocês permanecerem em mim, Ele está dizendo, se você permanecer na palavra, Ele é a palavra. Como é que começa o Evangelho de João? O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. O Verbo é palavra. A palavra se encarnou em um homem. A própria palavra se encarnou. Então, quando Jesus diz, permaneça em mim, Ele está dizendo, permaneça aqui. Ó. Permaneça aqui. Você jamais vai cair. Permaneça na palavra. Estar firme é permanecer na palavra em todo o tempo. Faça chuva, faça sol. Permaneça na palavra. Amém, queridos? Então, firmeza não é permanecer quando tudo vai bem. É permanecer quando tudo vai mal. Terceiro ponto, já estamos caminhando para o final. Firmados na identidade. Firmados em quem você é. E não no que o mundo diz quem você é. A opinião dos outros. Queridos, quantas vozes escutamos quando passamos por aquela porta ali e vamos embora. Aí vai chegar segunda-feira. Aí você acorda segunda-feira, tem um monte de vozes querendo te acompanhar. Sentimentos, os seus próprios pensamentos. Existe um monte de vozes querendo te acompanhar. Um monte de voz querendo te acompanhar. A questão é a seguinte, qual é a voz que você vai ouvir? Aquela que diz quem você é ou aquela que sugere quem você é? Satanás, ele não mudou a sua tática.
Sabe qual é a coisa mais antiga do mundo? Satanás. Ele não muda, ele é igual. A forma dele agir é a mesma desde a criação do mundo. A forma dele agir é a mesma. O que ele faz? Ele tenta, através das distrações do mundo, através dos prazeres do mundo, bater na sua identidade, destruir a sua identidade. Antes de Jesus começar o seu ministério, Satanás confrontou a identidade de Jesus. Entenda uma coisa, antes de você viver aquilo que Deus tem para você, a sua identidade vai ficar em xeque. A sua identidade vai ficar em xeque. Quando Jesus entrou no deserto, que ele foi levado pelo Espírito logo que ele foi batizado, ele passou lá 40 dias, 40 noites, estava morrendo de fome, Satanás aparece. Interessante que Satanás aparece quando a crise está no seu ápice. Já percebeu? Quando você chega no seu limite, ele chega. Como se não estivesse sabendo de nada. E aí te induz, vai no seu ponto fraco, vai na sua fraqueza, joga para você distrações, gera em você medo. Por quê? Porque você já está vulnerável. Por que Satanás não apareceu antes para Jesus? Esperou passar esse tempo. Para pegar a fraqueza. Fraqueza da alma, fraqueza do espírito e fraqueza do corpo. E aí Satanás aparece e diz, está com fome? Ele não disse isso, tá? Isso eu estou só parafraseando. Está com fome? Se você é filho de Deus. O que ele fez aqui? Confrontou a identidade. Se você é filho de Deus, use o seu poder. Transforma essas pedras em pães. E mata a sua fome. Mas Jesus estava firmado aonde? E aí ele cita Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda que sai da boca de Deus. Então, queridos, está firmado é não negociar a sua identidade. Existe um exercício que eu fiz e serviu para mim. E eu vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem colocar em prática. Nos momentos de mais crise na minha vida, eu vou no banheiro e olho para o espelho. E começo a falar, quem é você? E aí o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. Você é filho de Deus. Você é nova criatura. Começa a conversar com você, começa a confrontar. Quem é você? Todos aqueles que creram em Jesus Cristo e crê nele, têm o direito de quê? De se tornarem filhos de Deus. Você não é mais um, você é filho. Você é filha. Você não é qualquer um nesse mundo. Não é mais um. Você é filho, amado, amada. Então, de vez em quando, você precisa lembrar isso para você. Eu falei no primeiro culto de janeiro, porque a gente precisa declarar as palavras, porque entenda uma coisa. Tudo que você fala, a sua mente assimila. Então você de vez em quando precisa lembrar para a sua mente quem você é. Você precisa dizer em alta voz para a sua mente o seguinte, eu sou filho de Deus. Acabou, ponto final. Eu sou aquilo que Deus diz quem eu sou. Eu entendo que no mundo eu terei as aflições, mas Deus disse para mim, coragem, meu filho, porque esse mundo eu já venci. Você precisa falar isso para a sua mente ouvir e ela entender. Então, às vezes, a gente tem que lembrar a nossa mente de algumas coisas. Por isso que Jesus diz o seguinte, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, esse será salvo. Por que confessar? Porque eu preciso lembrar da minha salvação. Eu preciso lembrar de que eu sou filho de Deus. E se eu falar isso para a minha mente vai entender e ela vai se comportar como filho. Porque tudo começa na mente. Entenda isso. As minhas atitudes, elas nascem através do quê? Do pensamento e do sentimento. Todo sentimento nutrido, todo pensamento nutrido, ele se forma uma atitude. Por isso que eu tenho que poluir a minha mente, poluir num bom sentido, com a palavra de Deus. Porque, queridos, nos piores dias da minha vida e da sua vida, quem vai te sustentar é essa palavra. Não adianta correr para o vizinho, não adianta correr para pastor, não adianta correr para a pastora, para qualquer... Não, é a palavra.
Queridos, vai ter momento na vida de vocês que vai ser só você e Deus. E quer uma dica? É suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Vão existir momentos na vida que vai ser só você e Deus. Corra para Deus, porque Ele é suficiente em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, queridos, continuem firme. Sabe, quando a gente não sabe quem somos, toda crítica é recebida. Quando a gente não sabe quem somos, toda crise nos derruba. Quando não sabemos quem somos, toda palavra contrária nos destrói mentalmente e emocionalmente. Agora, quando você sabe quem você é, você não fica refém daquilo que não é de Deus. Então, priorizem a identidade de vocês. Priorizem a identidade de vocês, porque o diabo não mudou a sua forma. Ele vai continuar colocando a identidade minha e sua à prova. Como? Com as crises, com as lutas. Lembra quando Jó estava sofrendo, estava no ápice da sua dor, quem que apareceu? A sua esposa. Não associe com Satanás, tá? Quem apareceu foi a esposa. Porque eu falei que na hora da crise, Satanás apareceu a esposa. Foi usada por ele. Quando ele estava no ápice da sua dor, o que a esposa dele disse? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí ele, cheio do Espírito Santo, diz o que para a mulher? Você fala como uma louca. Por que ele falou isso? Porque ele estava firme. Ele entendia quem ele é, a identidade. Ele disse, eu sei que nenhum dos teus planos se frustrarão. Sabe quando a gente diz eu sei? Isso é convicção. Isso é firmeza. Eu sei que nenhum dos teus planos se frustrarão na minha vida. Você tem essa convicção de que nenhum dos planos de Deus vai se frustrar na sua vida? Você tem essa convicção? Você consegue dizer como Jó, eu sei que nenhum dos teus planos, Senhor, se frustrarão na minha vida? Se você ainda não consegue dizer isso, é porque você não está tão firme assim. Precisa criar mais raízes. Precisa se aprofundar mais. Porque o solo é fértil. Porque o solo é fértil. Amém? Então, em 2026, proteja a sua identidade. Como protegemos a nossa identidade? Conhecendo quem nos criou. Conhecendo quem nos criou. Quando conhecemos quem nos criou, protegemos a nossa identidade. Se eu perguntar para vocês hoje de manhã, quem é Jesus Cristo? Vocês saberiam dizer? Ou vocês vão dizer, é só o meu Salvador? Quem é Jesus Cristo? O que ele é capaz de fazer? Qual é o seu poder? Qual é a sua influência? O seu amor por mim, como é que funciona? Como é que é? O que ele é para mim? Muito mais. Então, quem sabe quem Deus é, não se curva para o mundo. O microfone acho que é melhor, né? Amém. Então, queridos, quem sabe a sua identidade não se curva para o mundo. Por último, os firmes, ou seja, aqueles que permanecem, produzem resultados permanentes. Você quer viver uma vida de resultado? Porque eu e você nascemos para frutificar. E é pelo fruto que conhecemos as árvores. Então eu sei quem você é por aquilo que você produz. Se você falar para mim, eu sou cristão, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu vou dizer amém. Mas eu vou olhar para a sua vida. O que você está produzindo para dizer isso? Por isso que Tiago vai dizer que fé sem obra, ela é morta em si mesmo. O que significa isso? Se a sua fé não gerar resultado, se a sua fé não produzir, ela é apenas um sentimento, ela não é uma convicção. Ela é apenas um sentimento. Então você precisa olhar para a sua vida e entender que a sua fé, o estar firme nela, precisa frutificar.
João capítulo 15, verso de número 4. João capítulo 15, verso de número 4. Diz assim: permaneçam em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecerem na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Só frutifica quem permanece na palavra. Só frutifica quem vive a palavra. Só frutifica quem pratica a palavra. Quer uma vida de resultado? Permaneça. Entenda que Deus trabalha por processos. E todo processo, ele passa e deve passar pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que nos vai dar a direção do processo. Vai indicar o processo. E vai nos sustentar no processo. Então, permanecer na palavra é entender que tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, é bom. Por isso que Deus vai dizer na sua palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o próprio Jesus diz que a maior forma de demonstrarmos o amor por Ele é permanecendo na palavra. Como é que a gente sabe se a pessoa ama a Deus ou não? Se ela permanece na palavra. Essa é a maior demonstração de amor. Você quer amar a Deus? Não é vir para um culto. Só. Não é fazer bem ao próximo. Não. Fazer bem ao próximo não é amor, é caridade. Entenda uma coisa, queridos. Amor e caridade são duas coisas completamente diferentes. Amém? Amor tem que ser a motivação. Tem gente que faz caridade para fazer selfie e aparecer. Então, amor e caridade são duas coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa entender que permanecer amando a Deus é permanecer na sua palavra. De repente, você não faz nada por ninguém. Amém. Mas você permanece na palavra, você ama a Deus. Agora, é impossível não fazer nada por ninguém quando você ama a Deus. Então, uma coisa puxa a outra. Então, se você permanece na palavra, se você ama a Deus, você age segundo a vontade de Deus em relação ao próximo. Amém, queridos? Então, existem processos na nossa vida que elas são sustentadas pela palavra. Elas são sustentadas por aquilo que Deus disse sobre nós. Então, para a gente produzir, para a gente frutificar, a gente vai viver processos. E para permanecer nesses processos, só pela palavra. Então, continue firme. Deus trabalha com processo e Ele constrói a nossa firmeza através dos processos. Entenda que tudo que você passa na vida tem objetivo e tem propósito. De repente você está sentado aí e está falando, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu falei, eu não sei mesmo. Nem você sabe o que eu estou vivendo. São processos diferentes. Mas entenda que o que eu estou vivendo, o que você está vivendo, faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Então permaneça firme nos processos, porque são os processos que vão validar a sua promessa. Grave isso. São os processos que vão validar a sua promessa. A promessa existe, sempre existiu. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessa. Agora, as promessas elas são validadas através dos processos que forjam o nosso caráter, nos amadurece e nos prepara para viver os processos. As promessas. Você está preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para te dar? Você está preparado? Ou quando Deus der, você se corrompe? Ou quando Deus der, você não quer mais saber dele? Quantas pessoas eu já vi que entram na igreja, tudo vai bem, Deus abençoa, ela vai embora. Eu já vi um monte. Aí passa um tempo, a pessoa volta. Ei, pastor, está difícil, hein? Ué, mas não estava tudo bem? A luta está grande. Ah, é? O que será que aconteceu? Queridos, quando está tudo bem, permaneça. Quando está tudo mal, permaneça. Permaneça sempre. Isso é firmeza. Isso é firmeza. Então, quando Deus te abençoar, não vai embora, não. Continua, porque isso é só o início de tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Quando a gente recebe uma bênção do Senhor, a gente acha que é tudo. Queridos, isso é só a ponta do iceberg, Ele tem muito mais para entregar.
Aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não desceu ao coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Por quê? Porque o amamos. Então não vá embora. Se Deus te abençoar, permaneça, agradeça. E continue firme. Continue firme. Amém? Entenda que a firmeza de hoje, a perseverança de hoje, será a colheita de amanhã. E como a gente sempre faz, nós vamos hoje declarar a firmeza. Declaramos as palavras, declaramos o alinhamento e hoje vamos declarar a firmeza. Amém? Vamos ficar de pé e vamos declarar, para quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, a gente está no mês de declarações, e eu vou fazer a declaração e vocês vão repetir como igreja, declarando no fundo do seu coração, como fizemos nas outras mensagens sobre declarando, tá? Que termina domingo que vem. O que você vai declarar agora? Declare com fé no seu coração. Não jogue palavras ao vento. Não, declare com a alma, declare com o seu espírito. Do mesmo jeito que você declarou as palavras, do mesmo jeito que você declarou os alinhamentos, hoje a gente vai declarar a firmeza de Deus em nós. Amém? Então vamos lá. Declaro que estou firme nas promessas de Deus. Declaro que a minha fé não será abalada pelas circunstâncias. Declaro que permaneço, mesmo quando não vejo resultados. Declaro que a palavra é o meu fundamento. Declaro que Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Declaro que 2026 será um ano de perseverança, constância e fé e fortalecimento. Declaro que estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Aplaudam o Senhor, queridos.